Boa noite. Tô arrumando aqui para ver a melhor forma. Deixa eu ver. Acho que é melhor. Aproveitar e mostrar uma camiseta rosa de um time. Ó. Aqui, deixa eu ver se aparece. Ah, tá aqui, ó. Coroa Futebol Clube. Esse daqui é o time do meu pai, que ele é diretor e acho que tem mais de 35 anos esse time. Mas tem o time feminino. De uns anos pra cá, as mulheres, né, de muitos que ali jogam, formaram um time feminino e eu acho isso maravilhoso. Até mandar um beijo aqui pra Marlene, que é uma das que estão aí nessa liderança desse time, do Coroa Futebol Clube Feminino. E o pessoal é da Zona Leste de São Paulo. Bom, queria falar para vocês hoje sobre um tema que vai ser bastante falado agora nesse mês, que é sobre mulheres. Então eu aproveitei para fazer o primeiro vídeo do mês e eu vou dedicar esse mês às mulheres, principalmente, e nós vamos falar hoje sobre mulheres líderes. E aí não precisa falar só de mulheres famosas, nós podemos falar aqui de mulheres do nosso dia a dia, de mulheres que a gente conhece, né, assim, palpável, que a gente tem vizinho, amiga, colega de trabalho, professora, mãe, filha. Então, essas mulheres que você acredita que são líderes, você pode até marcar aqui no nosso vídeo. Bom, eu sou a Sheila Romeira. Hoje eu estou como presidente do Instituto Educacional Mulheres Apoderem-se, tem nossa página, depois curtem lá. Nós também temos aí o intuito de trazer bastante conhecimento. Esse mês até nós começaremos a falar de vários assuntos para o conhecimento e assim, em geral, da mulher, para que ela possa se sentir empoderada, de verdade, seja de conhecimento, seja de atitudes. Então, a mulher, quando ela se enxerga líder, e claro, também que a reconhecem como líder, ela tem como fazer muito, muito mesmo pela sociedade. Bom, hoje a gente tem aí um assunto que muita gente não gosta, né? Que é essa coisa da mulher na liderança, que é a mulher empoderada. Tem muita gente que é contra esse tipo de abordagem ou esse tipo de título. Mas eu posso te garantir, toda mulher gosta de estar sendo valorizada e ser reconhecida como liderança. Boa noite a todos e Sérgio que você está aí assistindo. Eu acho tão importante que o homem consiga enxergar nas mulheres esse potencial que elas têm tanto quanto eles, porque os homens sempre foram lideranças, né, no mundo. E a mulher, ela demorou até conseguir conquistar a sua independência, a sua liberdade, sem ser vítima de preconceito. Isso, vamos dizer, na maioria dos países mais, os que são mais liberais, né? Mas não que você tenha aí uma aceitação completa de muitas pessoas que não gostam da mulher ser independente, da mulher ser líder, porque muitas entendem que a mulher assim, ela afasta o homem, e é um erro muito grave. O homem se afasta porque ele não tem coragem de admirar e de estar do lado de uma mulher líder, de uma mulher poderosa, de uma mulher que tem atitude, que ela seja reconhecida, né, em vários aspectos. Então, para mim, esse homem é inseguro, esse homem é covarde, esse homem não sabe, né, reconhecer e compartilhar, né, as qualidades de uma companheira dessa forma ou de uma amiga. Olha, gente, vamos dizer assim que é duro a gente mudar uma sociedade inteira da noite para o dia. A gente sabe que isso é muito difícil. Nós estamos aí, né, mais ou menos, com um século de libertação, vamos dizer, da mulher, menos de 100 anos que a mulher conquistou o direito ao voto. Então, toda vez que a gente pensa nisso, a gente entende que, nossa, como a gente está atrasado!
Como nós podemos estar tão atrasados como cidadãos nesse mundo? Pois é. Oi, Diego, tudo bem? Boa noite. Obrigada, viu? E eu fico muito feliz porque, assim, quando a gente pode falar desse assunto, e eu tenho aqui a liberdade de falar no meu canal, nas minhas mídias sociais, e se eu, sei lá, sou admirada ou sou contra, ou as pessoas são contra o que eu falo, tudo bem, vamos respeitar, porque além de ser mulher, né, nessa luta, eu sou uma democrata. Então eu acredito que é possível a gente ouvir todos os lados, até para que todos cheguem num consenso. O ideal seria que a gente conversasse com muitos homens, para que eles também começassem a entender esse mundo feminino, que é só um pouco que ele pode ajudar, né, a levar as mulheres para ser quem elas são. Porque muitas são apagadas, muitas são, olha, eu vou dizer porque eu já passei por isso, né? São caladas. Eu falo para vocês porque eu, na verdade, sempre me vi como uma pessoa que eu tinha proatividade, vamos dizer assim. Nunca me enxerguei como, eu sou né, foda, como alguns dizem, eu sou a poderosa. Tem gente que às vezes, né, pode pensar isso, mas não, eu não tenho essa visão de mim. Eu tenho uma visão de que assim, eu vou, faço, acontece e corro atrás. Então isso significa ser uma mulher líder? Tá? Se for, quantas mulheres líderes nós temos? Que a maioria toma iniciativa, a maioria faz as coisas que tem que fazer, seja numa empresa, seja em casa, seja no trabalho, né, que eu já citei como empresa, mas no trabalho social. Então, quantas já não são líderes tão naturalmente e elas são apagadas, e elas não são valorizadas? Até muitos tentam não falar muito da pessoa, porque assim não engrandece mais ela, né? E a gente já vê com os homens, a parceria nesse sentido é muito boa. Os homens entre si, eles têm aquela lealdade. Quando ele vê que um cara é mais forte que ele baixa a guarda, ele aceita que aquele homem ele é mais poderoso do que ele, e ele, beleza, vamos seguir, eu te respeito nessa posição, você é bom nisso. E ele não faz isso com a mulher. O homem não consegue enxergar a mulher assim. Poucos são os que aceitam uma mulher, né, dessa mesma forma que ele aceita o outro homem, ele não aceita a mulher. E muitas vezes, esses são os piores, são aqueles que agridem, que ofendem as mulheres, aquele que sabe ser machão pra cima da mulher, porque na verdade ele não tem coragem de enfrentar outro homem, mas ele tem coragem de enfrentar a mulher. Isso é o mais triste. Então a gente, claro, tem aí diversas situações, né, que a mulher passa, né, para ser reconhecida na sociedade como uma liderança, e falta o quê? Estímulos de outros homens. Vocês podem ver, vamos falar, né, a nível empresa, que eu, pelo menos a maior parte das pessoas que me conhecem são de empresas que eu trabalhei, aqui nas mídias sociais, né, falando assim para vocês. São pessoas que eu trabalhei, são pessoas da política e são pessoas também da minha família, por exemplo. Então, se você vê uma mulher numa empresa, dificilmente você olha para ela e fala: nossa, aquela ali deve ser a bambambam da empresa, a manda-chuva. Putz, bem difícil. A maioria vai olhar para um homem engravatado e vai falar: ele é o chefe. Mas a mulher, não, ela vai ser no máximo uma secretária, se ela estiver bem arrumada. Ela vai ser, no máximo, às vezes, né, uma pessoa que pode até ser uma chefe, mais do setor, mas não uma executiva, uma CEO numa grande empresa. Então, vocês podem reparar, é muito difícil você ter, né, em cargos de liderança, principalmente, mulheres que têm esse cargo. Você pode ir no LinkedIn. No LinkedIn, que é uma mídia social de profissionais, você até encontra muitas CEOs mulheres, mas ali é um mundo totalmente fora da realidade da população brasileira, mais pobre, mais classe baixa.
não é essa a realidade. Então a população que realmente sofre, ela geralmente ela está sendo oprimida ou pelo governo, ou pelo marido, ou pelo toda a situação da vida dela, porque ela não consegue sair daquela situação, porque ela se vê numa dependência tão grande, ou para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, ou para cuidar, né, do próprio sustento dos filhos, ou ela é uma pessoa que também precisa trabalhar, então ela não pode se desvincular, né, para ser uma pessoa independente, sair sendo uma liderança. Então são poucas as que você consegue enxergar realmente na sociedade que tem um trabalho, né, de liderança. Ah, Sheila, mas assim, precisa ter essa comparação, precisa ter essa disputa, mas não é disputa, e eu já ouvi muito isso, sabe? É isso que mais eu fico besta, né? Quando uma mulher começa a ter atitudes parecidas com o do homem, porque vamos dizer que eles são referências na parte da liderança, não vou tirar aqui o mérito de quem sempre foi líder, né, reconhecido pela sociedade. Então, quando uma mulher se assemelha, né, em decisões, em atitudes, ou ela é chamada de Maria Macho, ou ela é chamada, nossa, tá querendo passar por cima dos homens, é assim que a gente ouve. Então, eu falo para vocês, o preconceito é tão grande, que muitas mulheres preferem deixar de ser para não criar conflito. Olha, porque eu passei situações onde eu fui até o fim e não foi, claro, nada bom, porque se eu não tivesse uma estrutura psicológica muito boa, te juro que eu tinha desistido muito antes. Mas eu não desisti. Eu desisti de algumas situações, que eu saí, né, do contexto geral, mas eu fui até o fim na minha atitude. Mas para isso eu comprei alguns inimigos, infelizmente. Porque se a minha atitude era igualzinha, provavelmente, da outra pessoa, mas ele era tido como o cara que conseguia mostrar que ele era o líder. Eu não. Por que eu? Entendeu? Sendo que eu tinha uma posição de liderança também. Bom, enfim, essa é a nossa sociedade. Como a gente muda isso? Nós precisamos conversar muito com as nossas crianças e fazê-las entender que o homem e a mulher, na questão dos direitos, eles conseguem ter os mesmos direitos, eles conseguem ter o mesmo espaço e eles conseguem fazer muitas coisas iguais. Vamos dizer que na questão física, como muita gente, mas não tem como, então vai catar lá 25 quilos de sacaria, que não sei o que é assim que a gente ouve. Olha que eu já carreguei, eu não tenho tempo feio de pôr um saco nas minhas costas e levar, como eu já... Olha, gente, eu sou pequenininha, eu tenho 1,58, mas eu tenho uma força muito grande dentro de mim, eu não tenho medo de trabalho pesado, que se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Óbvio, não é o que a gente aguenta. A estrutura feminina é realmente mais fraca do que a do homem. Não vamos mudar nosso corpo só para falar que a gente é igual ao homem. Não, de jeito nenhum, e nem quero. Né? Quando era criança, era revoltada com a situação de ser mulher e ser tão pisoteada. Isso, por volta dos meus 10, 15, até os 15 anos, eu fui muito revoltada em ser mulher. Olha pra vocês verem. Por quê? Porque era tão desfavorável a minha posição de filha, que meus irmãos tinham um privilégio tão gigante em tantas coisas, que aquilo me revoltava tanto. Então, assim, é difícil, a sociedade cria isso. E eu entendo que meu pai e minha mãe não tinham um estudo ou um aprofundamento, né, sobre esse assunto para poder fazer com que os filhos crescessem com uma mente mais aberta, né, de igualdade. Então, infelizmente, a gente tem isso por parte das famílias, né? E aí, hoje meu pai me entende. Mas quantos anos? Eu tenho 43 anos. Então, assim, é muito complicado. Quando a gente fala da sociedade, que nem o homem entende que aquilo que ele está fazendo, ele faz tão mal. Muitos não sabem, muitos não vão querer escutar e vão achar que é conversa, blá blá blá. Tudo bem, só que aí que tá. Como que a gente faz para mudar, para que os filhos não cresçam assim? Então, eu acredito que depende também da educação que vem nas escolas,
né, como que são tratadas as crianças e como que elas veem, tanto o homem quanto a mulher, na situação de liderança, de responsabilidades, vamos falar assim. Porque dentro da sala de aula tem professores, tem professora, mas de começo geralmente é mais professora. Ali são professoras, são líderes. E aí, como ela é vista, né? Então, ela é professora, ela tá ali, ela lidera uma sala de aula, lidera ali tantos alunos, tantas crianças, mas na sociedade ela não é reconhecida. Ah, se for numa empresa ela não é reconhecida, se for na política então nem se fala, né? A gente tem na Assembleia Estadual, né, apenas são 18 ou 17, agora me fugiu. É 15% que dá do total de deputados na Assembleia hoje. E quantas mulheres você vê na política? Muitas que às vezes estão lá também por indicação ou por alguém que ajudou elas a trabalhar na política, mas na verdade são mulheres que realmente tiveram espaço, ou porque elas são ricas, tiveram tempo para se dedicar a isso, ou porque elas têm no sangue mesmo aquela luta, aquela garra, e elas vão, né, para a tribuna, independente de cargo ou não, e conseguiram chegar lá. Ou por competência também, que eu falo que tem muitas mulheres que hoje estão sendo reconhecidas pela sua competência de conhecimento, não só pelo seu trabalho, porque às vezes não dá para ser visto, mas aí elas acabam tendo conhecimento mesmo na parte de comunicação e aí mostram isso e conseguem ser enxergadas. Então nós temos algumas já que estão sendo reconhecidas nesse sentido, mas muitas ainda não têm esse espaço. Qual é o espaço? Nossa, gente, tô com uma rinite, me perdoe. Qual é o espaço que realmente é dado para a mulher da periferia, para a mulher que é pobre, para a mulher que trabalha numa empresa tradicional? Imagina, seja mulher, seja homem, numa empresa privada, falar que vai para a política. A maioria das empresas não quer, ainda mais com tanto escândalo aí de empresas ligadas à política, eles não têm, às vezes tem até na política lá, como é que se diz? Política da empresa mesmo, regulamento, que tem os combinados, dependendo da grande empresa, mas tem outras pequenas que sequer olha um currículo de alguém ou dá uma busca no Google, se vê que essa pessoa participou da política, foi candidato a alguma coisa, não tem como, eles não levam para trabalhar. Há muito preconceito na empresa privada, então muitas mulheres também não vão para a política por causa disso, com medo de perder emprego, com medo de ter um boicote. E eu falo para vocês, eu mesma passei por isso. Se eu continuasse na área da educação, eu não teria problema. Geralmente os professores e as professoras têm mais liberdade, porque são concursados, e você consegue ter aí uma possibilidade, mesmo assim tem que ser concursado. Não adianta ser da categoria O, que é o que eu estava fazendo. Eu já fui concursada, mas eu exonerei em 2003 mesmo, com uma oportunidade que eu tive de ir para a indústria. E aí eu, numa situação, né, por exemplo, de categoria O dos professores, eu não teria direito, porque eu teria que abandonar o contrato, desistir, esperar passar um certo período de afastamento para poder voltar a lecionar. Então, quer dizer, o próprio sistema nosso brasileiro não estimula as pessoas a estar na política. E as mulheres, então, muito menos, porque além dela ter, na maioria das vezes, a família para cuidar, os filhos, a família, porque tem um marido, ela cuida do marido também, a maioria cuida, né? Então, assim, o homem tem aquela coisa de falar assim, eu ajudo a minha esposa. Gente, ajuda! Se a mulher também trabalha fora, os dois têm que se ajudar, né? Então, é a dupla, é a parceria. Então, quando é que a nossa sociedade vai mudar um pouco essa situação e a gente vai conseguir falar? Eu vi até hoje, eu pus a camiseta do time do meu pai, porque eu, quando era mais nova, eu tinha um preconceito de que se eu jogasse bola, eu ia virar homem. As coisas. Era criança, ninguém falava isso pra mim, mas eu olhava as meninas que jogavam e falava, nossa, é a criança preconceituosa no espírito que já vem. Preconceituosa, a gente tem que
passa muita coisa na vida para mudar nosso pensamento, gente. Muita. E eu precisei conhecer muito para sair desse ciclo do preconceito, né, da mulher. Para me aceitar como mulher mesmo, sendo eu, sendo segura daquilo que eu queria fazer. Então, quantas mulheres não vivem um conflito de ficar revoltada? Eu já ouvi há pouco tempo mesmo. Ai, nossa, na outra encarnação eu quero vir homem. Quantas que eu não ouvi isso? Então, gente, a nossa situação não é fácil. Já falei demais. Eu queria falar de outras coisas, mas não dá tempo. Já é, olha, gente, 9h25. Já falei os 20 minutos porque eu comecei, acho que 9h05. Então, vamos encerrar. E ó, gente, quem puder, quem gostou, deixa crítica, deixa sugestão, deixa temas pra gente poder falar. Toda terça-feira, 9 horas no Facebook, 10 horas no Instagram e eu ponho tudo no YouTube. Tá lá, meu canal, Sheila Romeira Consultora. Então siga, se vocês tiverem interesse, se vocês gostaram. Se não gostaram, põe assim. Se gostaram, joia. Obrigada, gente. Boa noite.